Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora no canal 25, estamos aqui com o vereador Tiago Ferrugem. Tiago, vamos falar agora uma pergunta muito simples. O que te faria ir para a base do governo? Eu acho que se o prefeito tivesse... Primeiro tem que ter um convite, né? Que é a primeira coisa. Sim, mas com certeza, né? Acho que isso é natural. Mas eu acho que se o prefeito buscasse dialogar mais, acho que se o prefeito dialogasse mais... Sim, mas o que especificamente te falasse, poxa, eu acho que dá para ir? Adotar políticas que integre mais a população, especialmente mais humilde, e trabalhar um pouco mais na diversificação da economia ao invés de aumentar a carga tributária. Eu acho que são duas situações onde você corta programas sociais, tira das pessoas mais humildes a condição de garantir o mínimo na sua mesa e aumentar a carga tributária do município. São duas situações que me deixam com muita dificuldade de caminhar junto com a base do governo. Então, por exemplo, se o cheque cidadão com outra roupagem voltar lá para abril e maio, qual seria o seu discurso? Ligamos que programas sociais não é só cheque cidadão. Não, estamos falando desse que foi suspenso. Não, estarei sempre acompanhando todos os programas sociais. Agora, temos que ver que critérios são esses, porque o critério utilizado na Câmara, por exemplo, e eu não quero entrar muito em debate, mas por conta do nosso tempo, mas você tirar quem recebe Bolsa Família de receber cheque cidadão, eu vejo isso de maneira muito desarrazoada, porque tem gente que está lá no Bolsa Família e ganha R$30. R$30 não dá para comprar carne do mês. Então eu entendo que não é um critério razoável. Então não é só ter o programa social, é ter um programa social efetivo e eficaz. E mais enxuto, né? Não, mais enxuto com certeza. Acho que a gente entende o momento de se enxugar, né? Algumas questões. E entendo que sempre vai haver pessoas que estão inseridas nos programas sociais e não deveriam estar, porque as pessoas também enganam o sistema. Né? Você tem aí, nós tínhamos, na minha época, eram 12 mil famílias. Eu vou dizer que dentro das 12 mil famílias não teve ninguém que enganou a assistente social que fez a avaliação? Óbvio que teve. Né? Agora, quanto mais fiscalização, quanto mais acompanhamento, mais a gente vai conseguir identificar isso. Agora, critérios justos, com programas sociais sinceros e com uma política pública de redução de carga tributária para aumentar a atividade econômica do município, o prefeito pode contar sempre com o meu apoio. Inclusive com você indo para a base? Sim, não tem dificuldade. Eu não tenho, a minha dependência é a população de Campos. Eu não tenho relação de dependência política que não seja com a população da minha cidade. Sempre servi o povo de Campos e vou sempre continuar servindo o povo da minha cidade. Então, e foi ele que me elegeu, foram 3.959 votos do povo de Campos que me elegeu. Agora, base governista, base oposicionista, isso para mim são detalhes. O mais importante é o nosso comportamento dentro da Câmara de Vereadores. Quando o projeto for positivo, irei votar. Quando o projeto, como já votei várias vezes junto com o governo. O pensamento seu, você entende que é o pensamento da oposição? Olha, acho que cada Porque você passa um pensamento propositivo. Sim. Você acha que esse pensamento, que algumas vezes você fala por eles. Né? Esse pensamento é unânime, é propositivo? Sim, eu percebo junto ali, porque a gente vota quase sempre em conjunto. Né? E os vereadores da base da oposição, né? A gente tem tido um diálogo muito franco, muito aberto. Só teve uma vez que eu votei diferente deles, que eu me abstive na votação, eles votaram contrários. Mas foi uma decisão de momento, não deu pra gente conversar antes. Eu acredito que sim, todos os vereadores ali da oposição, uns têm um perfil um pouco mais imbatível, outros são um pouco mais harmoniosos, cada um dentro do seu perfil, todos ali, ressalto a Josiane Morumbi, por exemplo, tem tido um comportamento muito franco no debate junto com a gente, o Thiago Virgílio, a Linda Mara, enfim, todos os colegas parlamentares da oposição, a gente tem tido essa visão de querer contribuir. Né? Miguelito, inclusive, disse isso na última sessão, que ele sempre quer votar junto à população de Campos. Quando ele entende que está ruim, a gente vota contra, quando entende que está a favor, que está a favor da população, a gente vai votar junto com o governo. Mas acredito que sim, que esse é o pensamento da oposição. Agora, cada parlamentar tem seu estilo. Tiago, você colocou aí a questão de estar a serviço da população, os votos dados pela população. E aí eu mudo um pouquinho o enfoque. Eu, como aí na qualidade de vereador, passei uma situação muito inusitada. Eu não tenho liderança política. Mas não tenho liderança política porque eu não quis ter. Porque dentro da minha conjuntura, eu acabei não tendo, vamos dizer, uma liderança estadual ou local que pudesse fazer uma composição que me ajudasse nisso. Né? Com todo respeito a todos os candidatos e até o presidente do meu partido, mas foi uma situação inusitada. Hoje, ter líder político ou não ter líder político, qual é o lado bom e o lado ruim disso? Eu acho que tá muito... E você tem? Eu acho que está muito demodê, né? Está muito ultrapassado esse formato político anterior.
Eu acho que a população cada vez mais quer ter parlamentares fiéis aos objetivos da população. Porque essa questão de liderança política, eu aprendi desde a minha adolescência, que eu sempre militei desde os 13 anos de idade em movimentos políticos, eu sempre aprendi, e aí ouvindo Lula falar, ouvindo o Garotinho falar, ouvindo Brizola falar, ouvindo Fernando Henrique Cardoso falar, ouvindo lideranças políticas do nosso país, dizendo que nós não devemos seguir pessoas, nós temos que seguir projetos. Se o projeto for um projeto desenvolvimentista, for um projeto nacionalista, um projeto trabalhista, um projeto que defenda a nação brasileira e defende o povo brasileiro, esse projeto pode contar comigo. Agora, se o projeto for outro, não conte com o Thiago Ferrugem. Eu acho que é esse espírito que a população deseja. A população não deseja alguém que siga uma outra pessoa sem opinião própria e sem defender a população, mas defendendo um determinado grupo de pessoas. Não, nós temos que defender o povo em primeiro lugar. Então esse tem sido o comportamento que a população exige. E como uma pessoa pública que está aqui emanado, né, de uma força pública, de um cargo público, eu tenho que escutar a voz das ruas. E a voz das ruas exige justamente isso. Tanto é que você teve uma brilhante votação, né, na cidade e não tem uma liderança política, porque o povo não quer alguém que siga alguém. O povo quer alguém que siga o povo. E é esse comportamento que eu tenho tido. Você tem liderança política? Minha liderança política é o povo de Campos. Tá, não é personificada. Não podemos personificar. Eu vou seguir sempre o projeto que seja em benefício da cidade de Campos. Seguir a prefeita Rosinha Garotinho, uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa que eu sempre vi nela uma vontade muito grande de acertar. Qual a sensação que você teve de vê-la presa? Muito triste. E muito triste, e primeiramente em saber que a prefeita Rosinha, ela sempre teve uma característica de se afastar de qualquer discussão, inclusive política. Eu, como secretário, ia trazer projetos, discutir com toda tranquilidade. Agora vai discutir eleição com ela, política com ela, ela já não queria se envolver nas discussões políticas. E isso me deixa mais triste ainda de vê-la nessa situação, porque sabemos que a prefeita Rosinha jamais, sem sombra de dúvida, jamais se envolveria com qualquer situação que não fosse dentro da legalidade. Rosinha, inclusive, é uma pessoa até muito temerosa de qualquer coisa equivocada. E eu fico muito tristeza. Pena não, porque a prefeita Rosinha não precisa de pena de ninguém, porque ela é uma pessoa muito forte. Mas eu fico muito consternado com a situação dela e orando muito a Deus para que Deus possa estar tocando o coração das pessoas e fazer justiça no caso dela. Me dá uma informação que você, por ter participado do grupo, poderia responder. Isso é uma coisa que muita gente comenta. Por que se tem uma imagem da Rosinha branda e não se tem de Garotinho? Justamente por isso. A prefeita Rosinha, ela jamais entrou em embate político. Ela não gostava desse embate político. Ela é uma pessoa que queria administrar, queria gerir a coisa pública, né, das condições que ela poderia e exerceu no seu mandato. Já o Garotinho não, o Garotinho tem um perfil um pouco mais de briga, é um perfil um pouco mais de ir para o enfrentamento, ir para o front. Nesse sentido, ela experimentou essa situação ruim devido a ele, então? Eu acredito que o Garotinho tomou algumas posições, e aí eu não vou entrar nem no mérito, porque eu não conheço o processo para falar. Mas Garotinho, ele tem uma característica de inventar muitos embates, né? E para muitas frentes de briga. E essas frentes de briga, uma hora vai virar contra. Então, acredito que ele enfrentou muito, tem muitos inimigos hoje, né? Em várias esferas, ele tem adversários. E aí, quando todos os adversários se juntam para combater ele, ainda mais isolado politicamente como ficou, eu entendo que ele acaba ficando muito enfraquecido. E aí, quem está no meio ali acaba pagando um preço que não deveria pagar. Ele também está pagando de maneira muito desproporcional, ao meu sentido. Você acha que ele também deveria ter sido solto? Eu acredito que sim, não vejo motivo no governador Garotinho dele estar nessa condição de prisão. Né? Aí que eu falo tecnicamente como advogado, eu não vejo em Garotinho uma pessoa capaz de promover violência. Na história toda do Garotinho nós nunca vimos. Nem quando ele foi governador, secretário de Segurança Pública, Arnaldo Viana era prefeito de Campos, tinha aquele embate, jamais ouvimos qualquer tipo de violência por parte do Garotinho. Então não é uma pessoa que tem uma característica de violenta, não é uma pessoa que tem uma característica. E você acha que ele está ainda mantido preso justamente por causa desse ponto? Não, pelo que eu tenho visto nos jornais, falam em braço armado. Sinceramente, eu não consigo ver dessa forma, mas a gente respeita as decisões judiciais. Acho que os advogados, não sou o advogado dele, mas os advogados dele têm que combater dentro dos autos processuais. E acredito também que ele deveria também discutir as questões judiciais dentro dos atos, dentro do meio judicial. E não trazer... Isso você aprendeu, né, Thiago? Isso eu aprendi, jamais fiz.
Porque na faculdade, a gente que é advogado também aprendendo o que eu estou entende falando isso. no sentido de se resguardar dentro de um auto processual. Quanto menos falar, menos reação de desgaste. Claro, Cláudio, porque assim, o magistrado ele também é um ser humano, né? Ele não é uma geladeira. Então, assim, quando ele está... Então, acredito que há uma reação também natural. Claro. Porque, assim, falar em imparcialidade, isso é uma coisa que eu falo desde a faculdade. Ninguém é imparcial em nada. É impossível ser imparcial. A gente sempre toma as dores de alguma situação. A Bíblia já diz, ou você é quente ou você é frio. Morno não pode, não existe imparcialidade. Então, quando há alguns tipos de contendas, como aconteceu, eu acredito que isso só tende a prejudicar não só a figura do garotinho, mas também o processo de maneira como um todo. Você vê que quando não tenha tanta mídia assim, o processo corre mais naturalmente, corre mais honesto. Você acha que a mídia foi positiva ou ela foi negativa em toda a apuração, independente de meio de comunicação? Olha, independentemente de comunicação, quando se coloca fatos, eu acho que é o papel da imprensa. Quando coloca opinião, aí eu já tenho um pouco mais de dificuldade de entender aquilo como jornalismo. Eu acho que nós precisamos de mais fatos e menos opiniões, porque a opinião jornalística, ela influencia a opinião pública. E eu acho que o meio de comunicação não deve servir... Você está falando do editorial, né? O editorial é livre, né? Sim, mas aí é uma opinião pessoal. Quando a gente... Eu me lembro do caso Muralha, por exemplo, né? Saiu fizeram lá uma brincadeira com Muralha, não chamaremos mais de Muralha, mas Alex Roberto, né? Eu acredito que a matéria de jornal, né, quando está falando de fato, não deveria trazer opinião. Claro, você tem a linha editorial, ali onde tem lá o quadro de opiniões, para a população entender, não, isso aqui é a opinião jornalista, isso aqui é o fato. Para que a população entenda o que é fato e o que é opinião, porque sem isso acaba formando uma opinião e pode formar uma questão de opinião que não corresponde com os fatos. Como de exemplo aqui do caso da escola lá em São Paulo, que foi dada uma série de opiniões contra a escola e depois provou-se que era inocente. E aí a notinha de jornal vem muito pequenininha para dizer que ela era inocente, porque não tem o mesmo apelo. Então, na cobertura de fatos, eu acho que é importantíssimo, a imprensa tem que divulgar sempre. Mas nesse caso do check-in, ela foi melhor ou ela foi pior? Teve várias fases. Teve fase boa? Não, essa fase, me parece que agora, a fase que nós estamos, está uma fase de fatos, né? Já não está mais uma fase especulativa. Né? Tá uma fase de fatos. Eu acho que fatos tem que ser divulgado, quem está respondendo o quê, quem vai aonde, cadê o processo. Prescindir sempre pela contraditório, para que as pessoas possam corresponder. Eu, particularmente, eu falo muito por mim. Cláudio, na imprensa formal, né? Porque você tem muitos blogs hoje que a gente desconsidera, mas na imprensa formal, eu sempre tive a oportunidade, inclusive a Terceira Via sempre me oportunizou a dar a minha versão aos fatos. Isso eu preciso sempre agradecer, sei que isso é obrigação no meio de comunicação, mas precisamos agradecer quem o faz com primazia, com competência, precisamos reconhecer. Como outros meios de comunicação também comigo fizeram. Outros reclamam que não tiveram o mesmo tratamento, mas aí cada um fala por si. Em relação a mim, eu não tenho que reclamar de nada da Operação Check-in em relação à imprensa. Mas, segundo alguns colegas, eles não tiveram a mesma oportunidade. Mas, nesse momento, estou vendo que está mais fatos, menos opiniões. Isso acho que facilita e melhora até para a opinião pública. Tiago, eu queria agradecer a você pela presença e deixar o grupo de comunicação à disposição sempre que tiver outras oportunidades. Eu agradeço sempre, pode me convidar sempre, acho que nós temos importantes na cidade de Campos. É um prazer sempre estar contigo, uma pessoa que acompanho também há muito tempo, sei da competência, da garra que tem, e tem sido um ótimo colega junto com a gente. Pode contar que estaremos sempre aqui. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.